essa presença amiga, deixa fazer morada em nossa vida. Bem-vindos ao Presença Amiga, um programa da área de ações estratégicas do CERJ, Senha Federativa do Rio de Janeiro. E o Presença Amiga hoje traz uma programação especial e uma presença muito especial também. A Presença Amiga de hoje é o nosso querido Eduardo Lima, lá do Ceará. O Eduardo, ele é criador, coordenador do Grupo de Estudos Hermínio Corrêa de Miranda. Bem-vindo, Eduardo. Oi, Henrique, tudo bem, Henrique? Sempre bom estar com você. Muito obrigado pelo convite e participar de um programa chamado Presença Amiga. Tem tudo a ver com você, né? Que você é um grande amigo. Somos grandes amigos. Então, vamos falar um pouco, Eduardo, sobre Hermínio Corrêa de Miranda, esse personagem tão importante para o espiritismo no Brasil e no mundo. Fale um pouco, então, de Hermínio Corrêa de Miranda. Bom, eu sou coordenador de um canal chamado Hermínio Corrêa de Miranda. Então, vocês imaginam o quanto eu admiro a obra dele, né? Eu vou começar falando como eu conheci a obra dele, que eu falo pouco isso. Eu trabalhava em um centro espírita que tinha vários, pequenino, mas tinha muitas atividades, Henrique, né? Tinha cursos de passe, cursos de mediunidade, cursos de dialogador, à época chamava-se, né, curso de doutrinação. E aí fui fazer um curso de passe, me recomendaram um livro do Hermínio Corrêa de Miranda. Depois fui fazer um curso de dialogação, me recomendaram um livro do Hermínio Corrêa de Miranda. Fui fazer um curso de educação mediúnica, me recomendado também o livro do Hermínio Corrêa de Miranda. Eu já tinha lido algumas obras do Hermínio, porque eu sou formado em História, eu tenho alguma formação em História e Filosofia, sou apaixonado por essas duas áreas. E o Hermínio, ele tem sempre teve um grande interesse por História, por Filosofia, por Psicologia. Depois a gente vai chegar lá. Então, a primeira coisa que eu notei é que o trabalho do Hermínio era plural, era objetivo e tocava em pontos essenciais, Henrique. O Hermínio, eu costumo falar, ele não gasta papel. Então, cada livro dele tem um objetivo muito específico, tem uma temática muito específica, mesmo que ele escreva vários livros sobre o mesmo tema. Por exemplo, ele escreveu alguns livros sobre regressão de memória, ele escreveu alguns livros sobre mediunidade, escreveu alguns livros sobre a Bíblia. Mesmo que ele tenha escrito vários livros sobre o mesmo tema, Henrique, são pontos de vista, são perspectivas diferentes que se complementam. Então, ele não se repete. Ele é um autor que ele vai se enriquecendo ao longo da história. Então, a primeira coisa que eu notei, a abrangência dele. Poxa, eu vou precisar desse autor para fazer um curso de educação mediúnica e fui fazer um curso de regressão de memória, Henrique. Vai vendo aí. Estudar mais obras do Hermínio Corrêa de Miranda. Então, um autor rapidamente fundamental. Outra coisa, um autor rigoroso. O Hermínio Corrêa de Miranda, ele trocava informações, ele trocava, à época, correspondências com os principais estudiosos e cientistas do mundo à época. Henrique, quem fazia isso? Allan Kardec. Então, ele não é uma pessoa que ele vai fazer simplesmente uma compilação, uma revisão bibliográfica, e depois ele vai escrever um bom livro. Ele lia o que tinha de melhor na língua inglesa, na língua portuguesa, na língua espanhola, na língua francesa, o que tinha de melhor no mundo, o que tinha de mais atual no mundo. Ele lia, obviamente, ele partia sempre de Kardec, obviamente. Então, ele, partindo de Kardec e partindo dessas perspectivas teórico-metodológicas extremamente rigorosas, ele escrevia suas obras fazendo com que o espiritismo partisse de Kardec e chegasse no século XXI, 20 e 21. Então, o Hermínio de Miranda, ele
você começa a admirar ele pela abrangência, pelo rigor, pela honestidade intelectual. Ele ainda escrevia, repito, nas áreas que eu sou apaixonado. Então, como não gostar imediatamente de um autor dessa natureza, de um autor desse tipo, fazendo com rigor, com honestidade. E o segundo ponto é que eu considero ele, e até saiu na última revista espírita desse mês, saiu rabisquei algumas coisas lá sobre o Hermínio na revista espírita, e eles me deram a honra de publicar, de sair meu artigo. Eu considero o Hermínio um continuador de Allan Kardec. Então, para terminar esse primeiro ponto, o que é ser efetivamente um continuador de Allan Kardec? Henrique, quando Allan Kardec descobriu, primeiro, que eram espíritos, e depois ele descobriu que os espíritos estavam se comunicando, Henrique, eu acho que o movimento espírita, por incrível que pareça, não tem ideia da magnitude disso, do que significa isso. Nós estamos aqui 170 anos depois de Kardec, a ciência ainda não acredita em espíritos. A ciência ainda não acredita em reencarnação. A ciência ainda não acredita em mediunidade. A ciência não acredita, está lutando para ver o poder da mente, animismo. Nós estamos falando de 170 anos. Daqui a pouco vão ser 200 anos pós-Kardec. É muita coisa. É relativamente pouco tempo, mas do iluminismo para cá, aconteceram tantas coisas no conhecimento, na ciência, Darwin, etc., na psicologia, enfim. Então, quando Kardec descobriu, Henrique, que eram espíritos, isso significa simplesmente uma mudança de paradigma. Sim. Por isso que Kardec fala com confiança. Siga a ciência. Não é um ato arrogante de Allan Kardec, não é um ato de crítica à ciência, de ironia, de nenhuma forma. É um ato de confiança de um intelectual, de um estudioso, que simplesmente percebe que os cientistas, em algum momento, eles vão descobrir que existe vida após a morte, que vão descobrir que existe reencarnação. E aí, todas aquelas perguntas que norteiam o ser humano, desde o século ali, 4 a.C., com Sócrates, com Platão, com Heráclito, o que é o certo, o que é errado, o que é o bem bem viver, o que é a justiça, o que é o belo, por que nascem pessoas assim, nascem pessoas complicadas, nascem pessoas mortas, a vida é justa, Deus existe. Essas grandes questões existenciais da humanidade, elas também se alinham na doutrina espírita. Kardec percebeu isso imediatamente com a clareza da perspectiva rigorosa da pesquisa científica de Kardec. O que é que isso tem a ver com Hermínio? Kardec sabia, eu vou desencarnar em algum ponto, e em algum ponto a doutrina espírita, em algum ponto não, em todos os pontos a doutrina espírita necessariamente, e eu estou usando a palavra necessariamente, precisa continuar dialogando com o conhecimento humano, porque o planeta Terra também evolui. Nós, enquanto sociedade planetária, nós também evoluímos moralmente, intelectualmente. Então, o que é que a doutrina espírita teria a dizer, depois do desencarne de Kardec? Sobre Darwin, sobre Lacan, sobre Hitler, sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre os campos de concentração, sobre essa busca desenfreada por dinheiro pós-capitalista, pela substituição do ser pelo ter, por nós termos esquecido, Henrique, enquanto humanidade, da simplicidade, da beleza dos ensinamentos do Cristo. Então, tudo isso, Kardec fala, a doutrina espírita precisa continuar dialogando. E aí, eu entendo que começa a obra do Hermínio Corrêa de Miranda. Então, o Hermínio Corrêa de Miranda, nós, Henrique, eu escrevi isso no meu artigo, nós não podemos saber o que Kardec diria sobre uma obra de Freud, não podemos saber o que Allan Kardec diria sobre a ascensão do nazismo,
Não podemos saber o que Kardec diria sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, mas nós podemos pegar grandes autores, grandes intelectuais, grandes pensadores, que, partindo de Allan Kardec, tecem considerações sobre esses grandes conflitos e dramas da humanidade. Então, eu acredito que o Hermínio Corrêa de Miranda, ele fez isso, e nasceu aí, próximo do Rio de Janeiro, né, na cidade mais linda do mundo. Eu estou aqui na segunda Fortaleza. Nasceu em Niterói. Então, teu conterrâneo. Então, para mim, Hermínio foi esse grande homem que, nesse sentido que eu falei, tornou-se um continuador de Allan Kardec. O nosso Presença Amiga, Eduardo Especial, falando de Hermínio de Miranda, também quer saber um pouco sobre a atuação dele no movimento espírita. Mas antes de você falar da atuação dele no movimento espírita, eu gostaria que você falasse um pouco, né, de algumas obras em especial. A primeira, Diversidade dos Carismas, que eu acho que abrange, é um tratado sobre a mediunidade. Em ciência, existe uma coisa chamada estudo de caso. Então, eu considero essa obra um grande estudo de caso. Então, vamos lá. Allan Kardec, ele vai nos dar... Quando eu vou usar essa palavra manual, algumas pessoas podem usar que é uma palavra que eu estou diminuindo, mas a verdade é que Allan Kardec, ele nos deu um magnífico, um maravilhoso manual em um momento em que não havia nada. A gente tem que ter a dimensão da genialidade de Allan Kardec quando nós estamos em um momento de dogmas, nós estamos em um momento ali de igreja católica extremamente forte, dos nossos irmãos evangélicos já disputando poder há algum tempo. Então, Allan Kardec ele vai dizer, gente, não tem dogmas, não tem milagres, não tem hierarquia, não tem livros sagrados, o que existe é o mundo espiritual, o que existe é a mediunidade, vamos aprender a lidar com os espíritos. Então, com a sua genialidade, ele nos oferece os livros que são os fundamentos essenciais da doutrina espírita. Então, nós temos, Kardec vai dizer o que é mediunidade, os vários tipos de mediunidade, os riscos, como conversar com os espíritos podem mentir, como desenvolver a psicografia, um gigantesco e belo manual fundamental incontornável, que vai ser a primeira base fundamental do mundo. Tiveram outros, mas Kardec vai ser o primeiro a fazer dessa forma, que vai nos dar um norte seguro para lidar com o mundo espiritual. Mas Hermínio, ele vai pegar uma médium que ele confiava, que ele tinha segurança, uma médium que tinha sofrido seríssimos problemas para se engajar em centros espíritas, uma médium que tinha gigantescos problemas até de aceitação, que é do Rio, vou parar só por aqui para não falar mais, é do Rio, uma médium maravilhosa, e Hermínio vai fazer um estudo exaustivo desta médium. E a partir daí, ele vai dizer, o que é que você sentia? Quais são os seus problemas? Por que você não se encaixou nos primeiros centros espíritas? Quando você está vendo alguma coisa, o que é que você sente, o que é que você vê? Quando você está sentindo uma lembrança de uma reencarnação passada? Então, é um estudo profundo, necessário, que vai do psicológico ao fenômeno. Portanto, se você é um médium que não se encaixa em um centro espírita, um grupo mediúnico, um médium que traz, desde vidas passadas, conflitos existenciais graves. Se você é um médium que não sabe lidar com sua própria mediunidade, e ao mesmo tempo você quer obter um estudo rigoroso sobre o fenômeno, o Hermínio nos ofereceu esse livro, Diversidade dos Carismas,
Perceba, e não foi por acaso, que você fez 2 perguntas sobre o Hermínio, e eu, antes de responder, eu comecei falando de Allan Kardec. Sim. Então, Hermínio, o Hermínio, Henrique, ele é esta pessoa que, não, eu não vou escrever mais um livro sobre mediunidade. Não, pelo amor de Deus, não estou dizendo que tem problema. Se existirem 100 livros sobre mediunidade, eu recomendo 100. Mas eu estou dizendo, eu não vou escrever mais um desse tipo. Eu vou escrever algo diferente. E eu tenho certeza que os conflitos que a médium passou, os problemas que ela passou, assim como a análise, eu vou usar uma palavra, análise fenomênica que ele fez, que aí na filosofia é uma palavra polissêmica, que envolve muitas coisas, vamos usar essa palavra dentro do senso comum. Eu tenho certeza que esse livro é uma contribuição gigantesca para todos aqueles que querem entender mais sobre o fenômeno e sobre os conflitos que nós, seres humanos, temos quando estamos descobrindo a nossa mediunidade. Eu falei 2 obras, né? Então, antes, porque o querido amigo está nos acompanhando, nós vamos falar um pouco sobre a ideia de Hermínio Miranda no quanto ao movimento espírita, mas, Eduardo, ainda antes, eu ia falar Paulo, olha que coisa interessante, Lutero. Nós temos quantas horas para esse programa? Eu só vou sair daqui meia-noite, só vou falar sobre Lutero, sobre Paulo. Tecnicamente, 14 você não me provoque, porque eu sou seu amigo e você tá levantando, você está me dando pérolas, você está me dando coisas maravilhosas. Olha, eu sou apaixonado por história, meu querido Henrique. Eu sou um cara apaixonado por história, assim como eu sou um cara apaixonado por filosofia, assim como você é. Eu tive a oportunidade de ler alguma coisa nessa encarnação, né? E o Hermínio, ele tem uma tese que Paulo reencarnou depois como Lutero. Independente de você aceitar ou não, a construção da tese do Hermínio, ela é extremamente rica e fundamental para nós entendermos o caminhar histórico da humanidade. Henrique, quando nós estudamos história, Henrique, nós descobrimos que existem várias formas de contar a história. Nós podemos contar a história a partir de uma pessoa, nós podemos contar histórias valorizando os modos de produção, fazendo análise, enfim. A história, ela caminhou desde Leopold von Ranke, desde Heródoto, em busca da história total. A história vista de baixo, a história marxista, a história dos análises, a nova história inglesa. Tudo isso, Henrique, que profissionalizou o trabalho do historiador, fez com que nós tivéssemos, no mínimo, uns 100 anos, perspectivas riquíssimas e científicas. Eu não vou entrar nesse debate se a história é ou não a ciência, mas eu vou usar a palavra científicas para escrever e contar a nossa história. Enquanto historiadores, nós não podemos dizer que Hitler, ou qualquer evento, ou qualquer nome da história, tem alguma explicação vinculado a Deus, à espiritualidade. Um grande historiador italiano, Carlo Ginzburg, inclusive ele vai falar isso, numa belíssima entrevista que ele deu na casa dele, ele vai dizer o seguinte: a história, ela pode ser escrita de várias formas, ela só tem um paradigma negativo, o providencialismo. Mas nós que somos historiadores, o que é que isso tem a ver com Hermínio Corrêa de Miranda? Estou terminando de responder, eu vou chegar em Paulo e Lutero. Nós que somos historiadores, meu querido Henrique, nós que somos espíritas, nós sabemos que quando nós reencarnamos, existe um delicado sistema de análise, de colocação, de escolha, que envolve quem nós somos, a nossa evolução, as nossas missões, o que nós podemos fazer, o que nós devemos, o que nós podemos fazer para evoluir. E a reencarnação, portanto, ela é um ato dirigido, é um ato da providência.
Então, a sociedade, por mais que você escolha bases conceituais rigorosas, existe uma providência divina que move a história. E quando Paulo reencarna, Paulo era o homem certo, o intelectual. Ele era um homem radical. Ele ia à raiz dos problemas. Ele era um homem resiliente. Ele é um homem que ele tinha nacionalidade romana e hebraica. Ele era um doutor. E a lista continua. Ele tinha estudado em uma das poucas faculdades que existiam no planeta à época. Então, quando Paulo reencarna, ele era o homem certo para escrever, resistir, levar, entender, dialogar e, portanto, tornar o cristianismo nascente aquele que ele tornou Alexandre Magno, séculos antes, através da cosmópole, já tinha sedimentado a língua grega. Paulo, então, vai escrever no grego. Paulo era o homem certo para a missão certa. Portanto, o carinho do Mestre Jesus para com ele. Agora, imagina, Henrique, 15 séculos depois de Paulo, uma igreja que está praticando a indulgência, a venda do perdão, a igreja que está praticando a simonia, exposição terrível de objetos sagrados falsos, uma igreja que está envergonhando os ensinamentos do Cristo, estou falando, obviamente, de forma geral, uma igreja católica que já tinha tido um anjo na terra como Francisco de Assis, mas mesmo assim teimava em ficar distante, uma igreja que se distanciava do povo, uma igreja que não conectava a Bíblia ao povo. E aí, Henrique, para começar a terminar, aparece Lutero, que traduz a igreja. Lutero, não por acaso, nasceu na mesma época que os tipos móveis do Gutenberg já estavam funcionando. Tudo isso, nada disso é por acaso. Lutero, ele foi acolhido pelos príncipes feudais, que tinham conexão com ele na reencarnação passada. Lutero, então, era um intelectual, era alguém que era resiliente, era alguém que era radical, era alguém que, portanto, não tinha nenhum tipo de medo diante da instituição, Henrique, que simplesmente era, sem nenhuma dúvida, a mais poderosa da época. Que tipo de espírito vai fazer isso? Vai resistir, vai combater o bom combate, vai ser fã de Paulo, não vai gostar de dar carta de Tiago, do mesmo jeito que Paulo não gostava. Que tipo de espírito é esse? A influência de Lutero é tão grande que nós vamos ter depois da Primeira Guerra Mundial, porque a Alemanha ela entra atrasada na Revolução Industrial. E isso se relaciona com Lutero, mas isso é outra história, que eu não resisto, que eu sou apaixonado. Então, Lutero e Paulo, independente de você comprar ou não, aí, antes de eu falar isso, nós temos uma historiografia, Henrique, atenção, que exalta, desde sempre, todas as qualidades de Paulo, esquecendo os defeitos que ele nunca negou, e essa mesma historiografia fez questão de exaltar todos os defeitos de Lutero, esquecendo das qualidades. E Lutero também nunca negou. Sem falar que tem os pontos teóricos. Quando nós reencarnamos enquanto espírito, o que é que a gente lembra de vidas passadas? O que é que a gente leva? Qual é a quantidade de conhecimento, Henrique, que cada um de nós traz quando reencarna? Isso não é uma equação exata. Isso depende da nossa evolução, da nossa missão, do nosso merecimento, do que vamos fazer. E aí, independente de você comprar ou não a tese do Hermínio, ler As Marcas do Cristo é uma belíssima aventura intelectual
que, no mínimo, vai fazer você se apaixonar por Paulo e por Lutero, com todos os defeitos que ambos tinham, mas certamente também por causa das gigantescas qualidades da coragem, da força e do amor ao Cristo que ambos tiveram. Bom, você então que está acompanhando o Presença Amiga Especial sobre Hermínio Corrêa de Miranda, nós comentamos duas obras, apenas duas obras, para vocês perceberem a grandiosidade e a pesquisa séria que empreendia este grande espírita. Mas a gente está chegando no final, mas dá tempo. É um programa especial, afinal, Eduardo. Como o Hermínio Corrêa de Miranda vivia o movimento espírita quando estava encarnado? É interessante, gente, porque o Hermínio Corrêa de Miranda, ele nos brinda, ele nos dá a oportunidade de, em cada livro, ele conversar um pouco sobre a história do livro, sobre a vida dele, sobre o momento que ele estava, sobre as razões, muitas vezes ele coloca, que o fizeram escrever os livros. Ele nos conta os bastidores das obras. E aí, ele fala que ele nunca foi uma pessoa muito ativa, digamos assim, no movimento espírita. Ele prestou significativos trabalhos para a FEB, ele tinha relações excelentes, e aí, de amizade, relações fantásticas com o Divaldo Franco, ele tinha maravilhosas relações com a Dona Ivone do Amaral Pereira, ele trocou ideias e foi amigo dos grandes estudiosos do movimento espírita, intelectuais do movimento espírita, da época dele, tinha uma grande admiração pelo Emmanuel, Chico Xavier, então, o que dizer? E aí, meu caro Henrique, esse homem, certa vez, ele escreveu o seguinte: eu trabalho muito, cheguei no topo do funcionalismo público da Companhia Siderúrgica Nacional, eu trabalho muito, eu sou um trabalhador como qualquer outro, tenho uma quantidade gigantesca de livros para ler, de obras para consultar, montou na casa dele um ativo, ele chamava de mini grupo mediúnico, não pelo tamanho do trabalho, mas pela quantidade de pessoas, que ele fazia isso por décadas. Então, ele escreve, em algum momento, Henrique, se eu tivesse participado do movimento espírita, sendo presidente, sendo alguém mais engajado, sendo alguém que participava de congressos, eu não teria tempo para fazer o que eu fiz, e eu, Hermínio, estou convencido que a minha missão de vida relaciona-se ao ato de escrever. Então, parece que ele tinha razão, porque ele nos deixou cerca de 40 livros. E cada livro desse, você vê facilmente a bibliografia, passam de 100 livros que ele leu, além, repito, além da troca de correspondências, além das pesquisas, além da empiria. Então, ele foi um tradutor, ele foi um pesquisador ativo, então, ele optou por ser alguém um pouco mais discreto no movimento espírita e ser mais profícuo enquanto escritor. E ele também era, permita-me dizer, Henrique, para terminar, ele também era um homem reservado. Então, várias pessoas que privaram da intimidade dele, eu não tive essa sorte, me contaram, Henrique, que até para convidar ele, não convidava diretamente. Olha, você não vai convidar o Hermínio de Miranda para um evento, você vai falar com essa pessoa, e essa pessoa vai convidá-lo, e aí essa pessoa vai convencê-lo a ele aí. Então, ele era um homem reservado, um grande homem, nem um pingo de vaidade. Quanto mais eu conheci o Hermínio de Corrêa, homem, mais eu aprendi a admirá-lo também enquanto homem. Então, meu caro Henrique, ele, além dos livros, ele também escreveu uma centena de artigos ali para a Revista Espírita. Ele era aquilo que o Érico Abisbal chama de viajante de olhos abertos, Henrique.
Então, isso é fantástico. Você poder ler um artigo relacionado a algo do cotidiano, algo que está diretamente, que dialoga diretamente com a doutrina espírita. Não é algo lá do século XIX, não é algo lá que ficou na história, mas é algo, um fato que acontecia naquele mês, naquele momento, naquele ano, e diziam, Hermínio, escreva algo sobre isso. Ele ia e escrevia com todo o brilhantismo e rigor. Então, ele participou muito nesse sentido de participar de alguns eventos pontuais, riquíssimos, por ter deixado uma obra grandiosa com várias dezenas de livros, mas na prática nunca quis estar diretamente dentro de nenhum centro, assumir nenhum tipo de presidência militar nesse sentido. Acredito que, graças a isso, ele conseguiu, teve tempo de fazer o que ele fez. Eduardo, então, o grupo de estudos Hermínio Corrêa de Miranda, ele se dedica a colocar o nome de Hermínio através de programas, através de documentários. Tem uma entrevista muito interessante. Fala um pouco sobre este canal no YouTube, que é o Grupo de Estudos Hermínio de Miranda. O nosso canal, nós temos vários projetos. E eu quero dizer, Henrique, assim, eu falo é um canal que me faz muito feliz. Nós temos um projeto chamado Memórias do Espiritismo, Henrique. Então, nós nos reunimos, alguns historiadores daqui do Ceará, então nós conseguimos produzir documentários sobre o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto centros espíritas do Ceará e de Fortaleza. Então, nós conseguimos resgatar a história desses pioneiros do espiritismo, que à época deles corriam até risco de serem presos. Nós visitamos os locais. Então, a pessoa que vê o nosso canal, Henrique, ele vai com a gente até um local onde esteve o Viana de Carvalho, ele vai com a gente até o local onde esteve o Barão de Vasconcelos, que antes de Kardec, no Ceará, fez o experimento das mesas girantes. Ao mesmo tempo que nós temos um projeto, eu tenho a impressão que você conhece, chamado a Ciência da Vida Após a Morte, que nós dialogamos. Talvez você conheça. Você dá uma olhadinha lá, você vai conhecer. Não se esqueça, o nome do programa é Ciência da Vida Após a Morte. Não se esqueça. Não, pode deixar. Tá? Anote. Tome nota. Nós dialogamos, sim, nós temos o prazer, Henrique, a alegria de conversar com cientistas. Às vezes eu uso essa expressão, cientistas de verdade. Aí tem muita gente boa que pensa que pode ser alguma coisa arrogante. Não, pelo amor de Deus, óbvio que não tem nada disso. Quando eu falo cientistas de verdade, são pessoas vinculadas à academia. Sim. Que era um sonho de Allan Kardec. O próprio Hermínio não era diretamente vinculado à academia e ele fazia trabalhos rigorosos em alto nível. Então, assim, nós temos esse programa, temos o prazer de dialogar com cientistas. É claro que temos um programa dedicado às artes. Esses grandes artistas que, às vezes, com uma palavra, com uma peça, com um gesto, alcançam muito mais corações do que quaisquer cientistas. Então, Henrique, é um canal que me dá muita alegria, muitas pessoas boas passaram pelo canal. Dê uma olhadinha lá, se inscrevam, ajudem. Poxa, eu vou dizer o quê, Henrique? Nós entrevistamos o Érico Bonfim. Nossa Senhora, entrevistamos Humberto Schubert, ainda não. Entrevistamos o Rodolfo Jacarandá. Nossa Senhora, Henrique. Então, assim, e o nosso canal produziu o primeiro mapa histórico do espiritismo no Brasil. Então, imagina que é um mapa grande, você imprime ele em A3, pense, é um mapa temático. Eduardo, o que é um mapa temático? Na frente tem um mapa de Fortaleza do século XIX, então é numerado, você vai lá, onde morou Viana de Carvalho, onde morou Bezerra de Menezes. Então, cada número, cada local, você pode estar no endereço
onde esses pioneiros estiveram. Então, para mim, é um imenso prazer. Eu tenho um sonho que daqui a uns 15, 20 anos, todas as capitais do Brasil, cada um tem o seu mapa histórico. Eu espero que isso aconteça. E é um canal que dá muita alegria. É um canalzinho pequenininho, a gente faz com muita responsabilidade. E, é claro, para terminar, se o canal tem o nome de Hermínio Corrêa de Miranda, eu falo com humildade, tá? O mínimo que a gente tem que ter é uma imensa responsabilidade naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala. Então, as pessoas que nós convidamos são pessoas que nos dão a alegria de apresentar pesquisas rigorosas, pesquisas com amor, pesquisas que são capazes, portanto, Henrique, de contribuir com o caminhar da humanidade em direção ao Cristo. Eduardo, eu agradeço muito toda essa sua esse seu entusiasmo em passar a figura de Hermínio Corrêa de Miranda, que todos nós espíritas conhecemos, mas é um nome que deve ser conhecido além dos muros, vamos dizer assim, dos centros espíritas. Eduardo, suas palavras finais. Gente, olha só, leiam a obra do Hermínio Corrêa de Miranda, todos os livros. Não há um livro predileto, não há um livro melhor, porque ele vai escrever sobre literatura, sobre a Bíblia, sobre mediunidade, sobre história, sobre psicologia, sobre psiquiatria, sobre filosofia, sobre o cristianismo primitivo, sobre Paulo, Lutero, Hitler, Napoleão, Alexandre Magno. Então, gente, o que falar sobre uma obra dessa? Leia o Hermínio Corrêa de Miranda. Se você gosta de história, geografia, regressão de memória, filosofia, se você gosta de pedagogia, leia Hermínio Corrêa de Miranda. E, sobretudo, gente, sobretudo, o Hermínio Corrêa de Miranda, ele era uma pessoa muito humilde. E, sobretudo, quando vocês lerem Hermínio Corrêa de Miranda, não esqueçam daquilo que o Hermínio tentou nos deixar. A obra do Hermínio Corrêa de Miranda é uma seta, é uma avenida que aponta para onde? Sempre vai nos direcionar para aquilo que o Hermínio chamou de a mensagem esquecida. E a mensagem esquecida, Henrique, é simplesmente amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E Deus sabe, Henrique, como nós estamos precisando de mais fraternidade, de mais amor, de mais tranquilidade, de mais perdão nos tempos atuais. Então, Henrique, que as palavras do Cristo de amor, de fraternidade, que os exemplos do Cristo de perdão, de indulgência, possam ser encontrados na obra do Hermínio Corrêa de Miranda, porque esta é a grande mensagem da vida, esta é a grande mensagem da doutrina espírita. Muito obrigado, Henrique. Eu que agradeço, Eduardo, um grande abraço e esperamos que todos possam, então, mergulhar nas obras de Hermínio Corrêa de Miranda. Um abraço, Eduardo, muito obrigado. E até o próximo Presença Amiga. Até lá. Permitir essa presença amiga, deixar fazer